falando antes, porque eu já sei que a expectativa é gigante. Hoje eu vou falar com vocês sobre isso. Eu vou falar sobre Pentecostes, mas eu quero falar com vocês hoje sobre o Pentecostes de Moisés. É isso aí que você ouviu mesmo. 1500 anos antes do Pentecostes, aconteceu o Pentecostes de Moisés. Você vai entender comigo que sempre há um Pentecoste que antecipa um plano de Deus sendo levado a efeito. Sempre há um Pentecoste que antecipa o que Deus quer fazer através de você. Para nós, tomara que seja dia 8 de junho. E tomara que se repita dia 9, dia 10 e todos os dias. Mas o de Moisés aconteceu aqui, em Êxodo capítulo 3, versículo 1, apenas o versículo de 1 a 4, eu vou ler, e depois manter a sua Bíblia aberta nesse texto, se você puder, para você poder consultar mais um ou dois versículos que eu vou citar dessa história tão interessante. Está escrito assim, Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 4. Certo dia, Moisés, aqui com 80 anos, Moisés teve 3 blocos de 40 anos. O primeiro no Egito, ele, descobrindo que era hebreu, foi criado no palácio de Faraó, mas era hebreu, se condoeu com o sofrimento do povo hebreu, ainda chamado assim, e ele tem a intenção correta com a atitude errada. Ele tenta proteger o povo matando um egípcio por conta própria, e foge por 40 anos. Ele fica na região de Midian, e agora iniciava o último bloco de 40 anos da vida dele, que era os 40 anos em que ele andou com o povo pelo deserto até partir para o Senhor no alto do monte. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo, que ardia em meio de um arbusto, ou, dando nome a esse arbusto, sarça, que realmente sarça é um arbusto. Nessa tradução sai como arbusto, mas a partir, na minha mensagem, vou chamar de sarça, para que todos gravem também. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia, que é uma característica muito interessante. O fogo que ele via não era fruto de combustão, era fruto da presença de Deus. Não era combustão, era brilhoso. Era a presença de Deus, não era combustão, por isso não consumia. A combustão consome a madeira. Aqui não havia nada disso. Que coisa espantosa, pensou ele. Mal sabia o que esperava ele, hein? Se ele achou isso aqui espantoso, imagine o que ele achou quando o mar vermelho se abriu. A empolgação de vocês é grande também. Já pensou? Se ele achou espantoso esse arbusto que queimava e não se consumia, imagina quando ele viu o mar vermelho se abrir, ele pensou, misericórdia. E quando ele teve que passar pelo meio. Que coisa espantosa, pensou ele. Porque o fogo não consome a sarça, o arbusto? Preciso ver isto de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Eu não espero muito de você nessa noite, a não ser uma coisa: responda ao chamado de Deus. Aqui estou. Deus está te chamando nessa noite, você vai responder? Basta, o resto ele faz. O resto ele vai te acertando pelo caminho, no caminhar, mas você tem que responder para ele. Glória a Deus. Sarça e Pentecostes. Sarça e Pentecostes foram
experiências transformadoras. Foram experiências que mudaram eras. Era uma era do Egito, começa uma mudança desta era. Muda esta era para a era da peregrinação, rumo à terra prometida. Houve um aumento desse tempo por causa da incredulidade, para aqueles que lembram um pouco mais da Bíblia. Pentecoste foi uma mudança de era. Tinha a era da espera do Messias. O Messias veio. Agora começa a era pós-messiânica. A era que o Messias veio estabelecer. O parênteses da graça, a época da salvação, a época do favor de Deus. E nós estamos no meio dessa época. Há favor de Deus para derramar sobre você. Há favor de Deus. Gente, domingo, esse lugar aqui tinha um batistério enorme montado aqui. E nós vimos dezenas, centenas de pessoas ao todo entrando para a igreja, declarando sua conversão. Pessoas que serviam ao diabo, dizendo que querem servir a Deus. Pessoas que estavam perdidas, que foram achadas. Isso não é normal, isso é sobrenatural. Isso é fruto do derramar do Espírito Santo. Começou a era do Pentecostes e continua ardendo em nosso coração. Continua ardendo em nosso coração. Isso que é importante. Moisés precisava ser transformado. Deus derrama da sua graça numa sarça, para dali falar com aquele homem que precisava ser alcançado. Deus derrama da sua graça no cenáculo, para que aqueles homens e mulheres que ali estavam buscando a Deus fossem alcançados. E é assim até hoje. Se Ele não derramar de quem Ele é, não há em nós entendimento para podermos perceber o desejo dEle. Por isso Moisés precisava ser transformado. Ele precisava viver um Pentecostes. Só não teve línguas estranhas, não teve línguas como de fogo, mas teve fogo. O Pentecostes de Moisés traz três coisas muito claras e que eu quero ser abrangente com você, mas rápido também ao mesmo tempo. Primeira delas, ela esclarece. O Pentecoste de Moisés, a sarça, ou o Pentecoste da igreja, esclarece o propósito. Ah, a gente chega com 1000 propósitos aqui. Se for multiplicar uns 2, 3 por cabeça, aí fica milhares e milhares. Mas Deus tem um. E quem é que vai afinar essa banda desafinada? Quem vai afinar esse coral desencontrado, que cada um vem de uma realidade, cada um vem de uma necessidade? Quem é que vai dar o tom para que todos percebam o propósito? Como ficar indiferente à visão de Deus? Deus vem a Moisés e diz: o gemido do povo de Israel no Egito me incomoda. Não te incomoda também, Moisés? Moisés não esperava mais nada da vida. Nada. Ele pensou: aqui me encontrei e aqui vou ficar. Deus vem e o surpreende, dizendo: não foi para isso que eu te criei. Não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu te eduquei. Eu quero um encontro com você, e nesse encontro com você eu quero te revelar. Eu tenho um propósito especial e específico através de você. Eu tenho um propósito, mas isso só se torna esclarecido diante do fogo que não consome, do fogo que atrai, do fogo que aquece, mas não consome, do fogo que chama a atenção, do fogo que anima, do fogo que faz você aquecer a fé, do fogo que faz você se abrir para o novo de Deus. Mas o propósito continua sendo o mesmo.
O gemido do povo que estava no Egito subiu ao Senhor. A escravidão ao nosso derredor o dia todo. Nós convivemos no meio de escravos, nós sendo livres. Nós conversamos com escravos hoje durante o dia todo, várias vezes. Escravos que estão indo para o inferno, escravos que estão servindo ao pecado e à carne, escravos que estão se entregando a coisas extremamente fúteis e passageiras. Ah, pastor, mas eles querem, eles não sabem. Nós sabemos. E nós sabemos porque nós tivemos um encontro com a sarça ardente, nós tivemos um encontro com o Pentecoste, nós tivemos um encontro com a presença de Deus. E na presença de Deus nós fomos esclarecidos. E nós, sendo esclarecidos, devemos levar esse esclarecimento para as pessoas. Se elas não querem seguir a Jesus, pelo menos temos que dar a elas a atenção da escolha. Deus tem um propósito. E eu imagino que se aqui eu falasse assim, Deus te dá apenas uma chance de um pedido para ser atendido. Sem a presença do Espírito nos enchendo, todos nós iríamos desperdiçar esse pedido. Todos nós iríamos desperdiçar esse pedido. E assim, igrejas grandes, pequenas, igrejas que estão iniciando, igrejas que estão terminando, porque tem umas que infelizmente estão terminando, se reúnem desperdiçando a comunhão e a presença do Espírito de Deus no meio deles. Não se difere em nada de quem vai à Aparecida, ou de quem vai a Jerusalém, ou de quem vai fazer o caminho de Fátima na Espanha, ou de quem vai fazer qualquer... Não se diferencia, porque simplesmente cada um vem com a sua agenda e com o seu propósito. Moisés já tinha o que fazer, mas Deus falou, eu tenho coisa maior para você fazer. E ele disse, estou aqui. Eu só te pedi para você dizer uma coisa hoje, lembra o que era? Estou aqui. Moisés, estou aqui. Ah, mas eu estou tão machucadinho, eu estou tão cheio de problema. Você é problemático. Mas eu às vezes atendo pessoas e eu fico pensando, onde está o problema dessa pessoa? E essa pessoa eu acho que ela quer aproveitar aquele momento que ela marcou para falar comigo. Então ela quer dar um panorama e ela vai olhando minha fisionomia. Eu sou pastor há 30 anos, eu não me espanto com mais nada. Então eu fico olhando com cara de paisagem, faz parte isso, para deixar a pessoa à vontade para falar. Uma pessoa quer me chocar. Então ela começa a piorar a situação. E começa a piorar. E eu comecei a ser agredida, pastor. Eu falei, fisicamente? Não, fisicamente não. Verbalmente? Verbalmente. Aí ela não fica feliz, ela fala, eu podia ter apanhado. Porque a história ia ser mais convincente agora. O pastor ia ficar com dó de mim. Gente, a maioria dos nossos problemas chama-se nós mesmos. Deus tem uma coisa maior para você. Nós já temos uma geração que já carregou com força muito desse trabalho nas costas. Mas hoje ela está fraca, envelhecida fisicamente. E tem um irmão das antigas que quando eu me encontro com ele eu falo, como é que você está, irmão? Ele fala, pastor, não estou bom desse joelho. E eu falo, ainda bem que você tem outro. Ele fala, pastor, mas isso aqui é velhice. Eu falei, mas os dois têm a mesma idade. Ele tem quase 90 anos. E tem problema nenhum joelho. Eu estou na casa dos 50 e os dois já fazem barulho. Parece que está triturando alguma coisa quando eu subo uma escada.
Eu não chego nessa idade com problema nenhum. Eu chego com vários problemas. E Deus olha para mim e fala assim, do meio da sarça. Eu chego e falo, Deus, é o Senhor, é. Eu tenho uma coisa para o Senhor fazer. Ele fala, eu comecei primeiro. Não, Deus, já que o Senhor está aí, eu vou te pedir. Quem pediu essa audiência fui eu. Eu que comecei a arder na sarça. Por isso você vai ouvir primeiro. Eis-me aqui, estou aqui. Então aguenta. Estou aqui, então segura. Nós temos que estar atentos ao que Deus quer. Deus está sensível à escravidão do povo. Deus está incomodado com o gemido das milhares de pessoas que nós temos acesso. Se somarmos aqui nossos seguidores de Instagram, dá milhares de pessoas. De alguma forma nós podemos mostrar alguma coisa para elas. Já começou a alavancar nossa repostagem do convite? Sim. Quem segue a IBA aqui, IB Amoreiras, todo mundo, lá tem um aviãozinho em forma de papel, sabe aquele aviãozinho de papel que a gente jogava? Que é uma setinha assim. Aquilo lá, se clicar, ele abre uma lacuna para você direcionar aquele post para alguns. Não dá para você colocar para muito, que ele trava. Mas você coloca de 10 em 10 e ele vai aceitando. Faça isso, é de graça. Eu estou pagando para isso chegar para você. Eu estou pagando, ou melhor, nós estamos pagando, porque o dinheiro é da igreja. Estamos pagando para isso chegar. Você só vai dar o... Pode? Posso contar com essas centenas de pessoas que estão aqui hoje? Compartilhar o convite para a conferência? Pastor, me desculpe, mas eu tenho que compartilhar outras coisas. Eu tenho uma agenda política. Estou revoltado com a Janja. Eu estou revoltado com... Dá um tempo na tua agenda, só até o Pentecostes, quem sabe lá você é transformado, e até lá você manda o convite. Amém. Deus estava incomodado com o gemido do povo, e Moisés estava incomodado em cuidar do que ele estava cuidando somente, da sua vida, do seu cotidiano. Moisés era a resposta visível de Deus para aquela geração. Deus te escolheu para ser a resposta visível para os amigos que te cercam, a resposta visível para os teus colegas de emprego, a resposta visível... pastor, eu vim no culto errado. Eu vim animado, falei, pronto, hoje o pastor vai pregar, eu vou sair de lá com uma promoção. Eu estou te promovendo. Não há função mais nobre, cargo mais alto do que ser um mensageiro da palavra de Deus. E outra, cá entre nós, se você levar a sério isso que eu estou te falando, você vai perceber que tudo que você vive é um plano de Deus. Você trabalha onde você trabalha porque aquilo é um campo missionário que Deus escolheu para você ganhar almas para Jesus ali. Então o que você vai fazer ali? Falar. Moisés era o Deus visível, trabalhando no meio deles. Nós somos o que o povo pode ver, a voz que eles podem ouvir, a pessoa que eles podem recorrer. Mas é Deus que vai fazer através. Tudo isso ele entende, esclarece através do seu Pentecoste. Segunda coisa que acontece no Pentecoste de Moisés, no Pentecoste, naquele momento, envia a um envio para a missão certa. Deus te envia para a missão certa. Eu coloquei missão, mas como missão é muita coisa na cabeça da gente, eu coloquei a certa. A sarça apontava para um lugar. Diga qual? A sarça, o arbusto queimando, falava, apontava em direção a um lugar. Diga qual? O que vocês falaram? Vou tomar uma água ali d'água. Diga qual o lugar que a sarça apontava. A sarça apontava para um lugar. Qual seria ele? Egito. Agora,
Terça-feira tem essas coisas, né? O Tico e o Teco pensaram muito hoje já, conversaram muito, e chegam no culto, e aí repetem rapidamente, sem pensar o certo, o quê? E eu pensando, mas eles estão falando do quê? Era o último lugar que Moisés queria ir. Mas era o lugar que ele precisava ir. Sabe por que era o último lugar que ele queria ir? Porque ele saiu de lá. Ele saiu de lá. Ele saiu fugido, ele saiu sob ameaça. Ele saiu com risco de vida. E a sarça apontava para lá. Mas não foi um acaso tudo isso que aconteceu. Deus preparou ele através desse percurso. Deus preparou ele através dessas andanças. Eu não sei como você chegou até agora. Mas eu sei que o teu agora é o lugar onde Deus vai te usar para ser uma bênção. É o teu agora que Deus vai usar. Olha o versículo 7. Então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Para que Moisés existia? Para cuidar de bois e bodes, para cuidar das coisas do seu sogro. Todos nós temos uma missão sobre essa missão, acima dessa missão. O que você faz? Você é costureira? Você é uma costureira a qual Deus vai usar para, na hora de fazer acertos, na hora de fazer ajustes, está cantando um hino na orelha de alguém, no ouvido de alguém, e nesse alguém Deus plantar a semente do Evangelho. Você é um médico, antes da anestesia chegar, você pergunta: tem certeza de ir para o céu? A pessoa vai falar: por que é grave, doutor? Eu não sei, eu só fiz uma pergunta. Você tem certeza de ir para o céu? Porque em 3 segundos você vai apagar. E talvez você abra os olhos só no outro lado. Eu fiz isso na Covid. Contei isso para vocês, que fui, numa das 2 vezes que eu fui ao hospital. Eu fui e colocaram-me numa sala, num corredor ajeitado, para colocar quem estava com suspeita e quem já estava ali no final. Então, a máscara era puramente enfeite. E estava todo mundo ali, alguns muito ruins, outros médios, outros pensando, não sei se eu estou com gripe, se é Covid, se é só. E abria-se uma porta e você via aquela ala horrível, de pessoas entubadas de bruço. Horrível, horrível. Muitas delas, a maioria de quem passou por isso, não teve retorno. E quando abria, vi que o clima ali de todos ficavam. E eu ficava pensando, e eu orando também, falando: Senhor, será que é isso? Senhor, me livra disso. Se é, me mata agora, mas não quero ser entubado, não quero passar por isso não. E comecei a falar para as pessoas: olha, dali é muito incerto o que vai acontecer depois. Mas ali pode ser o último passo. E eles me olhando, eu falei: o meu é o último passo aqui para o primeiro passo no céu. E o seu? Aí uma senhora que estava próxima, ela fez a pergunta e falou: mas como é que o senhor pode ter certeza? Eu falei: porque ele me dá certeza. Ela falou: ele quem? O que venceu a morte, o que venceu o Covid. E ele está aqui me esperando, se é o dia de eu partir. Ela falou: eu não tenho essa certeza. Eu falei: mas você pode ter agora. Eu estava de olho no meu galardão já, eu falei: eu posso estar indo para o céu. Eu quero juntar pelo menos mais umas 2 pedrinhas na coroa. E eu falei ali para aquela senhora e mais um ou outro, e entre uma tosse e outra, e uma contaminação e outra. Deus tem um plano maior para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida maior do que a tua própria vida. Durante o Covid, terminando esse capítulo fatídico que tivemos, eu fui muito criticado. Porque eu falei para as pessoas virem para a igreja. Eu vi pessoas com medo de morrer, perdendo a vida eterna. Com medo de morrer, perdendo a vida eterna. O que batizamos no ano passado foi a reposição de quem perdemos no Covid. Para o diabo. Triste demais isso.
Se você tem uma missão maior do que essa, que você pensa ser, se não temos vivido com foco na missão certa, é porque nos falta a luz do Espírito Santo, nos falta o Pentecostes, nos falta a direção do Espírito. A igreja existe para lutar contra a escravidão. E onde lutaremos contra a escravidão, se não no Egito? Era maravilhoso, você vê a sarça queimando, você vê o movimento sobrenatural ali no Sinai, mas aquilo não era nada. O lugar maravilhoso de ver a presença de Deus agindo é lá no Egito. É lá no Egito que a gente vê Deus sendo Deus sobre toda a situação. Se Moisés achava maravilhoso aquela sarça, imagina o que ele achou nas 10 pragas, convencendo aquele império a se dobrar de joelho diante de Deus. Imagina o que ele achou no deserto. Deus tem muito mais para revelar a você. Mas não vai ser aqui no dia 6, 7, 8. Isso, dia 6, 7, 8 é só o começo. Ele vai soprar um pouco essa brasinha que está no teu coração, para você incendiar, junto com essa igreja, a cidade de Campinas. Os cultos de terça-feira serão pequenos para aquilo que nós queremos fazer. Teremos que fazer outro na quarta, só aqui na sede, para caber o povo que vai estar com fome de Deus. O envio de Deus é: vá libertar. Deus não falou vá tentar libertar. Deus não falou vai que vai, quem sabe dar certo. Deus estava à frente e Ele foi pronto para libertar. Nossa, um ano começou. O movimento de uma família, que hoje já são mais de 15 irmãos, libertos e crentes aqui. O Marco da Cátia. Está aqui hoje, Marco? Não, ele está trabalhando. O Marco não está aqui, está o outro Marco, que foi o último que chegou. O outro Marco. Já são em 15 que o Marco falou, né? Em um ano. Em um ano, 15. De uma mesma família. Todos mexiam com magia, todos mexiam com umbanda, quimbanda, todos envolvidos, todos foram para a casa do oleiro, lá tiveram que ser quebrados, moídos e refeitos um vaso de honra para Deus. Mas Deus falou, vai e liberte. Ah, mas lá é muito demônio. Vai, liberte. Ah, mas lá lidam com isso. Vai, liberte. Mas pastor, eu não sei se eu consigo. Você saberá. Sabe por quê? A última coisa. A presença, o Pentecoste de Moisés, a sarça ardente, capacita completamente. Obreiro, me ajuda ali. Pastor Luiz, me ajuda ali, obreiro. Capacita completamente. Capacita completamente. Olha só o que está escrito em Êxodo 3:12. Olha ali para mim. Lá no telão, lá em cima, lá. Olha lá. Lê para mim. Ali em negrito, o que mais te chamou a atenção? Eu estarei com você. Pastor, o senhor está me desafiando a coisa? Eu não. Deus está te desafiando a muitas coisas, mas não tenha medo. Ele estará com você. Moisés foi, e olha, Moisés começa aqui um discurso que eu não quis ler. Depois você lê em casa, porque é chato. O papo que ele leva com Deus é um papo de não quero, de estou fugindo, de não sou capaz. Chega a tirar a paciência de Deus. Deus testa ele. E entra situações na vida dele que custaram depois para ele a entrada na terra prometida. Ele não entrou por causa dessa teimosia aqui. Por isso eu luto muito para não teimar com Deus. Ele tinha que entender, se Deus vai com você, o que pode fazer falta? Se Deus está indo com você, o que pode fazer falta? Se Deus está te acompanhando, você está preocupado com o quê? Com o governo que está, ou com o governo que vai estar, ou com deportação, ou com o Estado.
Se Deus é contigo, não tem mar que seja uma barreira. Não tem império que possa te deter. Não tem recurso que vá faltar. Porque Deus simplesmente está. Assim que essa igreja começou a crescer, eu comecei a ver torcida contra. Dentro do próprio povo de Deus. Isso é anticristo. Anticristão. Dentro do próprio povo de Deus. Torcida contra. E quanto mais certo dava, mais eu via hostilidade e torcida contra. Não se engane. Há muita gente que já comeu aqui, tá? Que pede a Deus que essa igreja feche. E se dependesse só de mim, sabe o que aconteceria? Estaria fechada há muitos anos. Mas escute, Deus. E se Deus está, não temos problema com dinheiro, não temos problema com pessoas, não temos problema com divisão, nada vai deter o povo onde Deus está. Deus simplesmente está. Ele falou, eu estarei com vocês. Agora olha só, se vocês colocarem de pé para ler essa parte aqui, ó. Atos 1:8, vamos falar do Pentecostes da igreja. Atos 1:8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Outra vez, e serão minhas testemunhas em Egito, Jerusalém, em toda Egito, Judeia, em Egito, Samaria, em lugares mais distantes, Egitos da terra. A sarça ainda aponta para o Egito, porque lá estão os escravos que Deus quer libertar. E Deus faz a pergunta, Moisés, mas hoje não mais Moisés. Ele fala, Rafael, quando quer falar comigo, mas quando ele quer falar com você, ele fala o quê? E a resposta tem que ser a mesma, aqui estou, Senhor, estou aqui para ser capacitado por Ti, estou aqui para ser cheio de Ti, estou aqui para me maravilhar contigo e sair daqui libertando os cativos, falando do ano aceitável do Senhor. O Pentecoste agiu em 120 pessoas, naquele mesmo dia foram para 3.000 pessoas, e logo mais eram milhares de pessoas, e hoje são bilhões de pessoas. Mas ainda há bilhões de pessoas escravas. É o nosso Egito. E nós vamos a Ele. E não vamos na força da carne e do sangue, nós vamos na força do Espírito Santo de Deus. Nós vamos a Ele e vamos dizer que é o ano aceitável. E o Espírito Santo, Ele é o consolador, Ele é o ajudador, Ele é o compensador, Ele é aquele que te empurra, Ele é aquele que fala, vai! Ele estará com você. O Espírito Santo é aquele que vai conosco. Se fura o pneu do carro, Ele é borracheiro. Se você está doente, Ele é analgésico. Se você está com febre, Ele te cura. Se você está bravo, Ele te acalma, Ele é calmante. O Espírito Santo é a resposta. E Ele tem que encher o teu coração. Mas Ele não é uma experiência e um arrepio. Ele pode dar arrepio. Ele pode dar um monte de coisa, mas Ele não é isso. Ele é alguém que tem uma missão. E essa missão é contigo, comigo. Essa missão é maior do que o problema que você está enfrentando. O problema que você está enfrentando será solucionado. Se você falar, estou aqui para ir para o Egito. Se você falar, conte comigo, eu vou para o Egito. Ele vai falar assim, o teu problema já era.
Porque Satanás tenta fazer você pensar que você só é crente no culto. Não, você é filho de Deus aonde você for. Você agora é nova criatura. Você vive uma nova realidade. Você vive um novo tempo. Quando você vai ter, ou quando você tiver as tuas experiências maiores com o Espírito Santo, a primeira coisa que ele vai colocar no teu peito é um sentimento duro de lidar, viu? Que é amor. 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 Quando eu comecei o meu ministério, eu comecei sendo cuidado por um pastor muito experiente, muito velho de guerra, sabia muito bem dos caminhos que me esperavam. E ele viu uma resistência numa igreja que ainda não imaginava o grande plano que Deus tinha para eles. Vi em mim um rapaz de 22 anos que também não tinha muita noção de certas coisas. Ele então olhou para mim e falou assim: você quer mesmo ficar nessa igreja? Depois de uma situação que eu poderia escolher. Eu falei: sim, minha escolha é essa. Ele falou: então peça a Deus que Ele ponha no teu coração amor por essa igreja, porque vai ser o único jeito de você ficar nela. Por amor, eu estou aqui. E quem não está, podem dar a desculpa que quiserem, mas sabe o que faltou? Não se engane. Amor. Porque o peso que alegam carregar, eu carrego. Os buracos que dizem tropeçar, eu também tropeço. Mas o que me faz continuar é amor. E sabe quem pôs esse amor no meu coração? Ele em mim. A presença dele em você não faz de você um super-homem, nem a Mulher Maravilha. Ele faz de você alguém que ama. E não tem nada que se pareça mais com ele do que alguém que ama. E quem ama se compadece quando passa nos travecos aqui atrás e vê como estão ficando deformados. São um traveco velho já. Quando eu vim para cá já era um traveco. Em 2004 eu conversei com eles. Falei: nós vamos iluminar tudo aqui. O ponto deles era exatamente aqui na esquina da igreja. Era tudo escuro aqui. Ele falou para mim: não tem problema, pastor, eu vou para o lado de lá. E está lá até agora. E aquilo me dói o coração. Porque eu falo: meu Deus, essa igreja está libertando tanta gente. E essa pessoa está escrava, está ficando um monstrinho na mão do diabo. Horrível. Eu me compadeço. Mas como é que eu vou parar meu carro para evangelizar o traveco? Toda igreja faz a curva ali. E vão ver eu falando. Situação delicada. Dá cargo disso para as irmãs. Porque se eu parar, vou ficar mal falado. Mas eu amo. Eu amo. Eu amava a cidade de onde eu saí. Uma cidade que desperta em nós um orgulho de ser de lá. Não sei porque é uma cidade ruim, cheia de frio, cheia de umidade. Agora cheia de trânsito, um monte de coisa ruim. Tem um curitibano aqui hoje que veio passar uns dias bons aqui em Campinas, meu primo. Mas Deus me pôs para amar aqui. Não é acaso você está aqui. Não é acaso você está lá no Campo Grande. Não é acaso você estarem lá no Vida Nova. É amor. Pastor, não sei, eu estou tão desanimado. O nome desse desânimo chama-se falta de oração, que chama-se falta de busca, que chama-se falta do Espírito na tua vida. Cansaço não, cansaço já cansa, mas aí você descansa e tá bom. Agora, desânimo, gente, meu nome foi escrito no livro da vida.
ganhamos a cidadania celestial. Pertencemos à única família que vai para a eternidade, que é a família de Deus. Somos a igreja de Cristo. Ele se chama cabeça e chama-nos de corpo. Cadê o desânimo? Eu estou animado. Não sei, pastor, eu ando tão fraco. O nome dessa fraqueza é falta do Espírito Santo. E eu sei que isso pode acometer. Por isso eu quero que você feche seus olhos nesse momento. E aonde você está? Você que precisa de uma oração de fortalecimento. Sabe por quê? Porque a partir do dia 8, a partir do dia de Pentecostes, é dia de ir por Samaria, Judéia, Jerusalém, confins da terra. É dia de ir para cima. E se você está fraco, eu tenho que orar para Deus te fortalecer. Talvez você esteja enfraquecido por uma questão